Bom dia, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um videozinho, a mais uma live. Então, meu povo, entrei aqui, né? Que horas são agora? 10 e pouco da manhã. Bom dia, Raquel. Foi o horário que eu pude. Seja bem-vinda, Jéssica. Vamos falar sobre neuroses, minha gente. Hoje eu tive um caso clínico aonde me deu esse start. Preciso lá falar sobre neurose. Gente, o que tem de gente neurótica? O que tem de gente neurótica pra gente se relacionar aqui, ó, eu e tu na vida, entende? Às vezes é pai, mãe, no caso clínico, né, era marido. E aí, gente, o que acontece? Hoje de manhã, né, a minha cliente, a minha paciente, ela tava me contando que quando ela expõe uma imoralidade do marido dela, ele tem uma reação desproporcional. Ao invés de confessar, ao invés de ser humilde, ao invés de tentar ajeitar as coisas, né, vai pro lado da soberba, da negação, não sabe como reagir, entra em crise e tudo mais. Aí eu pensei, gente do céu, nós estamos muito neuróticos. E aí eu quero trazer um pouquinho desse conceito pra vocês, gente. Olha, o que é uma neurose, né? Vamos tentar entender. Lembrando que depois desse vídeo, gente, vai lá pro YouTube, tá? Então, se tu estiver me assistindo no YouTube depois, deixa teu like, se inscreve no canal, essas coisas, né? Vocês que estão aqui comigo, meninas, depois, né? Dá pra ir lá no YouTube e ver a série, né, completa. Tem lá autoterapia. Eu tô fazendo várias lives, né? Trazendo cada vez um pontinho a mais. Então, a gente aumenta um nível. Falei bastante sobre parte material, biológica, né? Agora a gente tá mais no âmbito de inteligência emocional, tá? Então, estamos subindo alguns degrauzinhos aqui. Quem quiser acompanhar a série toda, está lá no meu canal do YouTube. Então, gente, o que é uma neurose? Vamos começar por aí, tá? O que mais tem hoje em dia é gente neurótica, né? Então, o que é uma neurose? Uma neurose, gente, é um cenário fantasioso, tá? São mentiras que nós criamos e nós acreditamos. Então, eu tava falando, né, deste caso clínico em específico. O que aconteceu ali, né? A pessoa, ela criou uma autoimagem. Ela tem um ego, né? O que é um ego, gente? O nosso ego, né? Aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Isso é o ego, tá? O que nós achamos, né? O que nós temos consciência de nós mesmos. O problema é que o ego, gente, ele é tipo um personagem que nós criamos. É uma autoimagem que nós criamos. De nós mesmos, tá? E esse ego, ele geralmente se torna um personagem que vai se confrontar com a nossa personalidade. Então, o ego, né? Quando a gente cria um eu idealizado ali, e a gente acha que a gente é justo, a gente acha que a gente é imoral, a gente acha que a gente é, né, um ótimo profissional, um ótimo pai, um ótimo filho, uma ótima mulher, uma ótima mãe, a gente acha um monte de coisa da gente mesmo, tá? Ou ao contrário, tá? Pode também achar que tu é o verme do cocô do cavalo, né? Mas acontece o quê? Nós vamos criando ali um personagem. Isso é meio distinto da personalidade. Então é como se a personalidade fosse a verdade sobre nós mesmos. E veja bem, o ego, ele fosse quase que como uma neurose. Uma fantasiazinha que a gente cria, mas a gente precisa disso para sobreviver, tá? Então eu não tô aqui querendo falar mal de ego, não, só tô explicando a estrutura da realidade. Às vezes nós temos um ego que não condiz com a nossa realidade. E aí isso vai ficar chocando o tempo inteiro. Ego e realidade. Entenderam, gente? O ego, então, é um personagem que nós criamos de nós mesmos. E isso aí é uma neurose, é um cenário fantasioso, é uma mentira. E aí, meu povo, tem outro tipo de neurose que, né, são aqueles, novamente, né, cenários fantasiosos, é sempre isso. Neurose é sempre uma mentira, tá? Que nós criamos com a nossa imaginação. Então, tu tá num relacionamento. Aí, tu imagina que a pessoa não te deu bom dia porque tá fazendo isso. Aí, tu acredita naquele cenário que tu criou e tu começa a sofrer por causa daquilo. Então, gente, o que mais existe hoje em dia são pessoas neuróticas tentando ter relacionamentos saudáveis, tentando ter um relacionamento saudável, inclusive, consigo mesmo, e não conseguindo. Porque a mentira, ela se choca com a verdade. Vocês entendem? Então, gente, essas neuroses, essas mentiras que nós criamos, tá? Às vezes elas também passam por uma camuflagem da verdade. Então, muitas vezes, o que cura na terapia é a pessoa simplesmente conseguir declarar a verdade sobre si mesma. Às vezes, o que cura na terapia é tão somente a pessoa conseguir olhar para si mesma e dizer: isto sou eu.
Isso aqui faz parte de mim. Eu estou sentindo isso. Eu fiz aquilo. Existe maldade no meu peito. Existem desordens dentro de mim. A minha conduta não é tudo aquilo que eu imaginava que era. Só isso, gente. Eu sou mais imatura do que eu imaginava ser. Na terapia, tudo que um bom terapeuta deveria de fazer é conduzir a pessoa à verdade. Ou seja, desfazer suas neuroses. Quando a gente vai conseguindo conduzir a pessoa para ela ver a verdade sobre si mesma e falar e declarar sobre si, sobre o mundo, sobre os outros. Quando a pessoa declara a verdade, acaba suas neuroses, ela se cura. Aí, quando a nossa personalidade não é madura, não é bem, né, não está desenvolvida, a nossa individuação não foi bem feita, aí por infinitos traumas, por infinitos acontecimentos do passado, traições, blá blá blá, não, né? Enfim, cada um vai sair de um lugar, ou seja, de um buraco, né? Cada um vai ter seus traumas. Só que a cura é a mesma para todo mundo. A cura é a mesma para todo mundo. A cura é a verdade. A cura é declarar a verdade. A cura é ver a verdade. Buscar os atos e os fatos, a realidade, se instalar na realidade, acabar com esse ego, esse personagem, essa autoimagem que leva ao vitimismo, à autorreferência, ao ciúme descontrolado. Então, minha gente, as neuroses, elas adoecem a nossa alma. São mentiras que nós contamos para nós mesmos, nós acreditamos e nós sofremos. O que vai nos curar é, de fato, o olhar para a verdade, o declarar a verdade, o buscar a verdade das coisas. E é isso que a gente faz num processo terapêutico, né? Aqui eu tô trabalhando autoterapia, né? Então, olha, uma hora tu vai ter que desfazer as tuas neuroses. As mentiras que tu conta sobre ti mesmo. Inclusive sobre ser uma pessoa extremamente correta. Tem gente que é muito, né, conservadora, que tem uma questão, gente, de não se declarar impotente, de não se declarar errante. Isso é a maior neurose que existe. A maior neurose que existe é a gente achar que a gente é uma grande coisa. A humildade nos cola na realidade. Então, eu tava falando sobre aquele caso clínico, né? Onde o marido não conseguiu confessar a verdade. Ele só não conseguiu falar assim, ó, errei. Quantos de nós, às vezes, estamos na vida e a gente não consegue declarar isso? Errei, me desculpa. Foi mal. Desejei o mal. Fiz o mal. Gente, se nós não tivermos essa humildade, né? Enfim, uma das definições de humildade é declarar a realidade das coisas. Então, eu sou humilde quando eu falo a verdade sobre mim mesma. Eu estou sendo humilde. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Não estou falando de ficar, né, se depreciando. Não estou falando disso, gente. Mas de falar a verdade sobre si mesmo. Então, nós precisamos parar de camuflar a verdade. Porque o que acontece? Pode ser que às vezes tu tenha um comportamento, né, deselegante, um comportamento imoral, ou um desejo imoral, ou um pensamento, né, que tu nem acredita que tu teve. Porque várias vezes eu ouço isso. E eu já passei por isso. Aquele pensamento involuntário que tu fica, meu Deus, como que passou isso pela minha cabeça? Criatura, se tu não tiver personalidade suficiente pra dizer assim, ó, é verdade, isso apareceu. E aí, Diane, beijo, mimosa. Isso apareceu pra mim. Mas eu não vou reprimir, eu não vou botar pra baixo do tapete. Eu vou olhar pra essa lambança que eu tô pensando, que eu tô falando, que eu tô fazendo. E eu vou tentar lidar com isto sem camuflar. Sem camuflar. Para de passar pano pra tua imoralidade, porque isso vai te criar uma cacetada de neurose. Aí depois tu fica totalmente neurótica, somatizando tudo, entende? Aí a pessoa, como eu digo, né, às vezes tem algum problema que fica, né, nenhum médico consegue explicar o porquê que a pessoa tem aquela recorrência especial. Aí vai pra onde? Pra psicologia, né? Opa, tenta explicar aí, terapeuta. O que tá acontecendo? Por que isso aqui aparece e de novo aparece? De novo aparece. Porque a pessoa é neurótica. Ela tem uma mentira, um problema, que ao invés dela encarar, declarar a verdade e buscar superar aquilo, a pessoa vai botando pra baixo do tapete, entendeu? E aí o corpo não suporta. Quando a nossa psique não consegue digerir, não consegue processar a realidade, seja qual for, o nosso corpo explode.
vai aparecer em ti somatização. Aonde for mais frágil. Ah, né, eu já tinha uma enxaqueca, não vai aparecer dor de cabeça. Eu tinha uma dorzinha, então vai aparecer, né? Ou vai ter relação propriamente com o sentimento, tá? E aí tem toda a medicina germânica, né? A medicina germânica, ela fica explicando, né, a causa através do sintoma. Então, apareceu o sintoma na parte pélvica. Tá bom, a pessoa tem um problema específico, né? Então, tem isso também. Mas acontece que todo sintoma, ele vai aparecer, né, a partir das neuroses. As neuroses são mentiras, ou pelo menos são coisas que a gente vai camuflando, vocês entendem? A gente vai dizer, cara, eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo dizer que eu sou uma doida, né, ciumento, controladora, possessiva. E aí, Lia Mimosa, beijão. Aí, quando tu não consegue declarar isso, é claro que tu não consegue tratar. É óbvio que não consegue tratar. Como que a gente vai tratar uma coisa que a gente não consegue declarar? Basta ver a pessoa que, às vezes, não quer fazer um exame físico. Como é que escreve? É Lacla mesmo? Diz pra mim aí, que às vezes eu reconheço a pessoa, mas eu fico, né? Acessórios finos. Coloca pra mim aí o teu nome direitinho, como é que fala, que eu quero saber. Esse é um mistério pra mim. Então, gente, olha só, né? Laiane! Agora já sei. Pronto. Bom dia, Fernanda. Seja muito bem-vindo. O pessoal tá chegando agora. Gente, pretendo fazer as minhas lives nesse horário, 10 horas da manhã, e pretendo que seja rápido também, né? Mas eu sou sempre péssima com esse negócio de fazer rápido. Eu nunca consigo fazer rápido. Então, gente, voltamos ao processo de neurose, né? Se tu não consegue declarar, eu sou uma ciumenta, uma descontrolada, ou eu sou uma pessoa que desejo aquilo que eu não posso, né, ter, eu sou uma pessoa que tem raiva dentro do meu peito, eu cometo injustiças. Se tu não consegue declarar isso, tu vai querer justificar isso, criatura. Se tu não consegue simplesmente dizer aquilo que tu é, aquilo que tu não é, assim como as coisas boas também, tá? Canso de dizer. Olha, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa... Isso é humildade, gente. Desde que seja a realidade. Só não pode falar mentira, criatura. Desde que, né, esteja colado com a realidade. Olha, isso é a realidade. Quando tu declara a realidade sobre ti, seja bom, uma realidade boa, uma realidade ruim, tu está num processo de cura das tuas neuroses. Quando tu declara a verdade sobre o teu relacionamento, sobre a tua vida, sobre os teus pensamentos, sobre os teus sentimentos, e eu não tô falando pra tu sair daqui falando pra todo mundo, tô falando às vezes de tu declarar pra ti mesmo. No espelho, entende? Então, minha gente, nós temos que ter, tá, esta capacidade de acabar com as nossas neuroses. Sendo neuroses, mentiras, cenários fantasiosos, camuflagem da verdade, recalque. Olha, eu senti aquilo, eu pensei aquilo, eu fiz aquilo. Mas como eu não quero lidar, porque vai contra o meu ego, vai contra a minha autoimagem, vai contra o meu eu ideal, e eu coloco pra baixo do tapete. Sabe onde que isso vai te levar? Vai te levar ao adoecimento. Inclusive do teu corpo, né? Não só da tua mente, mas do teu corpo, tá? Então tira debaixo do tapete, declara a verdade sobre ti, para de camuflar a verdade, criatura. Fala o que tem que ser falado. Te instala, né, na realidade, declara a verdade sobre ti, entenda a diferença. Ó, na hora da raiva, 1000 neuroses. Não acredite nos teus pensamentos, tá? Na hora da afetação, seja qual for, muita tristeza, muita raiva, muita angústia, muita ansiedade, qual for o sentimento que bate no teu peito, na hora da afetação, silencia e prossiga. Prossiga o quê? O que tu tinha que fazer, criatura. Não tem uma agenda. Não, Tati, não tinha nada pra fazer. Então a tua vida já tá errada. Tem que ter coisa pra fazer. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que, né, fazer, enfim, cuidar de casa, de filhos, sei lá o quê, sabe? Na hora da afetação, silencie e prossiga. Por quê? Porque os nossos pensamentos são enganosos naquele momento. Tu não vai ter razão. A tua razão, ela está desordenada. Naquele momento ali, ela tá embotada, entende? Tu vai ter que esperar baixar a poeira da raiva, da tristeza, da angústia, da ansiedade, pra então a tua razão voltar a, né, dominar a tua personalidade. Mas se tu não entender a diferença entre personagem e personalidade, tá? Tu vai ficar neurótico a vida inteira, criatura. Porque tu vai ficar buscando aquela imagem idealizada, blá, 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 e a realidade é outra. A realidade, gente, é que nós somos tudo meia boca mesmo, entendeu? Oh, para, o neurótico geralmente é aquela pessoa que quer passar pano pra sua imoralidade. Para de querer passar pano pra tua imoralidade, pô. Sabe? Né? Declara a verdade sobre ti, seja qual for. Te instala na verdade. Quais as virtudes que nós temos que desenvolver para acabar com as nossas neuroses? Humildade em primeiro lugar, criatura. Humildade. Humildade
é sinônimo de verdade. Humildade é quando eu consigo declarar, confessar os meus pensamentos, os meus sentimentos e o meu comportamento. Eu confesso, pronto, tu já não é um neurótico, pelo menos eu digo, é milhões de vezes melhor. É milhões de vezes melhor, tá? Pro tratamento. Que tu confesse aquilo que tu fez, que tu sentiu, que tu pensou, do que tu bote pra baixo do tapete, cara. Ah, não, mas eu não posso nem pensar isso. Eu não posso, tu é um imaturo, pô. Quanto mais maduro a gente vê, mais, né? Quanto mais madura a nossa personalidade, conforme a nossa personalidade vai amadurecendo, se desenvolvendo, mais a gente percebe o nada que a gente é. E que a gente precisa estar instalado nisso daqui para não inventar um monte de camuflagem pra gente parecer uma grande coisa, entendeu? Os maiores são aqueles que conseguem, né? Ou seja, vou fazer o inverso. Os que conseguem declarar o seu nada foram as maiores personalidades que já existiram. O que o filósofo disse? Só sei que nada sei. Quanto mais tu conseguir entender o teu tamanho de, entendeu? De pó, menos neurótico tu vai ser. O neurótico geralmente é aquele que quer controlar tudo, saber tudo, ser o melhor em tudo, entende? Esse é o neurótico na vida. É claro que tu vai ter que criar uma porrada de mentira dentro de ti pra ficar justificando, entende? O pensamento que tu não queria ter, o sentimento que tu acha errado, o comportamento que... É óbvio, filho. É óbvio. Quanto maior a tua personalidade, quanto mais robusta a tua personalidade, menor o teu ego, criatura. Vocês estão entendendo que é quase que como se fosse uma gangorra? Quanto maior a nossa personalidade, quanto mais madura a nossa personalidade, menor o nosso ego. A gente tá ferrando pro nosso ego, tu tá entendendo? Tá ferrando. Ai, meu Deus, eu, né, queria ser a imagem da mãe. Porra, gente, né, me chamaram na escola lá, né, pra falar sobre o comportamento do João. Eu já fui preparada pro pior, entende? Eu digo, cara, isso vai dar muito errado. Ele deve ter batido alguém, deve ter feito alguma coisa, deve ter falado uma coisa muito, né? Por quê? Aí tu imagina se eu né, uma mãe com aquele ego gigantesco. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Fiquei escandalizada, porque chamaram. No fim, nem era nada, entendeu? Fiquei até assim, tipo, achei que era um problema, nem era nada, né? Mas se tem um ego gigantesco, ai, o meu filho... Como que isso? Aí fica passando pano, entende? Fica passando pano na imoralidade, na própria incompetência de criar o filho, né? Fica passando pano, não, isso deve ser uma outra questão. Ou então fica passando pano na imoralidade do filho, que não consegue nem declarar o que a pobrezinha da criança. É óbvio que vai errar, é óbvio, entende, gente? O quanto as neuroses são nocivas para o nosso psique. Se tu vai pronto pra verdade, sabendo que todo mundo é meio que um nada, pô, tu consegue lidar com aquilo assim, ó. Assim, ó. Facinho, facinho. Então, minha gente, vamos tentar se instalar na verdade, na realidade. Acabar com essa porcaria de ego. Amadurecer a nossa personalidade. Quanto mais personalidade, menos ego, menos personagem. Não camufla a verdade. Para de inventar mentira, sabe? Apareceu um pensamento desordenado, confessa isso daí. Não apareceu um sentimento desordenado, confessa, vocês estão entendendo? É confessar pra si mesmo. É dizer assim, é mesmo, eu sou essa porcaria aqui, né? Como é que eu pude falar um negócio desse? Pronto, é cura, isso é cura pra mente humana. Falar a verdade, confessar a verdade, e aí procurar então ordenar, tá? O pensamento, sentimento, comportamento. Mas em primeiro lugar, acaba com essa porcaria de ego. Acaba com essa porcaria de autoimagem. De, meu Deus, eu sou a linda, maravilhosa, ou eu sou a mãe perfeita, ou eu sou a personal, né, sei lá, o profissional top da empresa. Lembra disso, criatura. Quanto mais madura a pessoa é, menos ela se acha. Porque mais consciência... Isso é só assim, ó. É mais consciência do nada que a gente é. Vocês estão entendendo? Quanto mais nós crescemos em humildade, em virtudes, né? Quanto mais nós crescemos, mais a gente entende que a gente é um nada, que a gente depende, tá? De 1 milhão de outras coisas pra gente conseguir ser alguma coisinha. Acaba essa coisa né, de achar que tá ali pelas próprias forças, pelos próprios méritos. Quanto mais tu amadurecer, menos tu vai te dar mérito. E menos também tu vai dar bola para alguns erros, tá? Que acontecem por desatenção, por, né, qualquer coisa que seja. Então, gente, olha só. Quanto mais personalidade, menos neurose. Entende? Menos personagem, menos ego, tá?
Quanto mais a gente consegue declarar a verdade sobre nós mesmos, menos neurose. Quanto mais a gente para de passar pano, de camuflar a verdade, menos neurose. Menos pessoas neuróticas na face da Terra. Então, fica a dica, tá? Fale a verdade, confesse a verdade, se instale na realidade. Que boa, Ana. Bom saber disso. Meninas, vou tentar entrar todos os dias pelas 10 horas, tá? Às 3 horas não tá dando bom, não tô conseguindo, né? Eu ainda tô tentando me aprumar na vida. Depois que o João veio, a nossa vida deu uma metamorfose aqui. Fazem 6 meses, né, que ele tá com a gente. Então a gente tem que mudar muitos hábitos aqui. Ó, meu ego tá muito alto e eu sei disso. Poxa, mulher, baixa isso, pelo amor de Deus. Senão daqui a pouco, como eu te falei, tu vai estar somatizando tudo no teu corpo, tá? Tu vai estar passando pano por umas coisas que tu não tem que passar, tu só tem que admitir mesmo, entende? Vai cair na terapia e a terapeuta vai te conduzir à verdade, entende? Ela vai te conduzir devagarinho a confessar a verdade. Quando tu confessa a verdade, tu tem armas pra lidar com as tuas, né, os teus dilemas internos. Enquanto tu tá negando, é óbvio que tu não vai tratar. Tô negando uma doença. Mesma coisa, eu tenho, sei lá, né, a pessoa tá lá com vários sintomas, aquilo lá, mas eu não quero fazer um exame, entende? Eu não quero declarar que eu tenho um câncer, eu não quero declarar que eu tenho um Alzheimer, eu não quero declarar, criatura, isso sim é de uma imaturidade, quando a gente não quer declarar a verdade sobre a gente, porque aquilo nos rouba toda a possibilidade de tratamento, vocês entendem? Assim como é no corpo, que a gente tem que examinar e declarar a verdade, seja qual for, às vezes a verdade é dura, não é mesmo? Assim é na nossa psique, na nossa alma. Nós temos que examinar a verdade das coisas, declarar a verdade, para então a gente ter ferramenta para lidar com aquilo, para tratar. Então, meu povo, como eu tava falando aqui, a gente ainda tá numa instabilidade, né? Enfim, algumas coisas eu consegui estabilizar na rotina, outras nem tanto, né? Tentei voltar a fazer a live nas 3 horas, fiz uma semana, na outra semana eu não consegui. Mas é só a vida acontecendo, né? Então, acho que eu vou tentar botar a live para as 10 horas da manhã, pra ver se eu consigo nesse períodozinho aqui das 10 às 10h15, no máximo 10h20, hoje me passei um pouquinho, né? Trazer um conceito específico, hoje eu falei sobre neurose, né? Amanhã acho que eu vou falar sobre obsessão, que é outro tipo de pensamento desordenado que vai nos conduzindo à infelicidade, tá? Se tudo der certo, amanhã, 10 horas, 10h05, estarei entrando ao vivo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.